Então vamos na sequência aqui. Agora vamos ler todo o Salmos capítulo 9. Então vamos ler o Salmos 9. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exaltarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retrocederem os meus inimigos tropeçam e somem da tua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrastaste as suas cidades até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que elegiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça. Administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião. Proclamai entre os povos os seus feitos. Pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não te esqueça do clamor dos aflitos. Compadece-te de mim, Senhor, e vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que as portas das filhas de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, e no laço que esconderam, prendam-se-lhe os pés. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. O perverso não serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois o necessitado não será para sempre esquecido, nem a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal, sejam as nações julgadas na tua presença. Amém. Aqui no Salmo 9 tem grandes verdades. Grandes verdades. Como eu disse, estudamos o Salmo. Quando eu comecei esse Salmo, quis estudar esses Salmos para conforto, para mim, para os que me ouvem, para os irmãos da igreja em Palmares do Sul, que estavam muito tristes. E, infelizmente, é muito difícil alguém me acompanhar, dois, mas tudo bem, a gente está aqui para agradar a Deus, mas eu continuo a amar vocês do mesmo jeito, e eu não estou por curtidas, estou porque o Espírito de Deus toque na vida de alguém. Que Deus abençoe vocês mesmos, os irmãos da igreja de Palmares, e os conforte, porque foi um conforto como membro. Nem membro eu sou. Na verdade, nem membro eu sou da Igreja Batista em Palmares do Sul. Eu sou só um visitante. Mas não tem problema. Eu quero continuar sendo visitante. Se o Senhor me visitar, continuar visitando a minha vida, através da vida de vocês, se eu estiver nos cultos, irmãos, e o Espírito de Deus me visitar, estando junto com vocês, não importa ser visitante, não faz nenhuma diferença. Mas é por amor a vocês que eu comecei esse estudo. Porém, esses estudos, eles são muito mais profundos do que o nosso querer. Eles nos confortam, mas nesses textos aqui, ele também nos corrige a mim, corrige a ti.
Se nós quisermos receber a correção da palavra de Deus, tudo bem. Se nós não quisermos, eu, a começar por mim, simplesmente pego e quero ouvir aquilo que me é bom e que levanta o meu ego. A palavra de Deus não é isso. A palavra de Deus, ela vai lá no nosso profundo. Então, o salmista aqui, ele está clamando, ele está adorando a Deus, né? Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei, exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, pois ao retroceder os meus inimigos tropeçam, somem-se da tua presença. O livro de Salmo é muito claro. A diferença entre nós humanos existe. Mas nada que eu faça que não seja da vontade de Deus prevalecerá. E nada que tu faça que seja contrário à vontade de Deus prevalecerá. E aqui eu estou falando a quem quiser ouvir, a todos. Não me direcionando a igreja A, a B, a C aqui. Estou me direcionando a pessoas. Mas há algo muito triste. Aqui a batalha de Davi era contra os povos, as nações que não criam em Deus, não acreditavam em Deus. Aí estavam os adversários dele. Mas nós, hoje, temos muitas vezes nós temos muito sério. Uma pessoa que muitas vezes não está dentro de uma igreja, ela vai lá e discorda com um amigo, duas pessoas muito amigas. Elas vão lá e discordam sobre um determinado assunto, um da outra. E ela vai lá e diz, olha, eu não concordo contigo, não é assim, eu não penso como tu. E ela diz, não, mas é assim, eu entendo assim. E a outra diz, não, eu não concordo contigo, eu não entendo assim. E eles ali, se são amigos de verdade, eles têm aquela discordância que pode ser até forte. São duas convicções diferentes, ou são dois argumentos. Pode um estar mais dentro do correto, o outro não. Mas eles têm as suas posições. Só que depois a amizade deles é maior. E ela passa. E isso passa. Isso não vai para a mente. A gente diz que vai para o coração, né? Não, nada vai para o coração. O coração é só onde bomba o sangue. Vai para a mente mesmo, que guarda o que é ruim. Mas isso não fica na mente deles. Porque a amizade deles é tão grande que eles são capazes de falar do mesmo assunto com ideias diferentes, discordarem, mas não guardar rancor. E infelizmente, nós, às vezes, estamos dentro da igreja que prega Cristo, que prega o amor, que prega o discernimento espiritual da palavra de Deus. E quando somos confrontados ou quando alguém discorda de nós nos ofendemos, nós guardamos mágoa, nós guardamos rancor e nós queremos nos vingar. Não estou falando que eu não sou assim. E nós ainda julgamos quem pensa diferente de nós, porque nós, dependendo da nossa situação dentro de um grupo religioso, nós achamos que nós estamos blindados com estatutos, blindados com o cargo, blindados com o que o homem estipulou, com a definição que um homem dentro do sistema religioso deu para nós, e nós simplesmente achamos que nós temos o direito de julgar, nós temos o direito de penalizar quem pensa diferente de nós e é verdadeiro conosco. E muitas vezes somos falsos e assim nos tornamos arrogantes, nos tornamos amargurados, porque nós achamos que somos importantes. Nós achamos que nós
somos o cara que a nossa palavra só vale e que o outro tem que só ouvir e dizer amém. Discípulos de Cristo não era assim. Discípulos de Cristo eles tinham as suas diferenças, sim, mas o amor deles estava acima de tudo que era a causa, que era a obra de Cristo. Então, meus amados, esse salmo, ele é para mim, ele é para ti, ele é para todos nós. Que comece o julgamento, a palavra de Deus diz, para o próprio corpo de Cristo. Ele não está dizendo para começar, ele está dizendo que se uns querem julgar os outros, que julguem. É cabível isso? Não é cabível. Mas precisamos separar o que é julgar o outro e o que é pensar diferente e falar com convicção. Há erros que se repetem na minha vida, há erros que se repetem na tua vida, porque não tem alguém para chegar com coragem, com ousadia da palavra de Deus e te contrariar. Mas isso não significa te odiar, nem desejar mal para ti, nem desrespeitar a tua autoridade. Então aqui eu estou realmente abrindo meu coração para todos que quiserem ouvir. A vida nossa é assim no dia a dia. O problema é guardar rancor. Guardar o rancor. Guardar um rancor de 1 ano, guardar um rancor de 2 anos, guardar um rancor de 5 anos, guardar um rancor de um dia para o outro. E assim vai. Então Davi aqui, a luta dele era contra os inimigos de Deus. Que nós, servos de Cristo, como amigos de Deus, não venhamos lutar uns contra os outros, não venhamos trazer sobre o outro um juízo humano e carnal, mas que sejamos verdadeiros. Porque os inimigos de Davi, eles eram falsos, eles queriam pegar na traiçoeira, eram traiçoeiros. O povo de Deus não é traiçoeiro. Então a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é um irmão contra o outro. Mas se lá fora amigos conseguem pensarem diferente e conseguem, mesmo assim, a amizade deles prevalecer, então mesmo eu pensando diferente de ti, tu diferente de mim, que o amor de Cristo prevaleça entre nós em nome de Jesus, no seu nome mesmo. E o Salmo é bem claro, Davi fala que ele exalta o Senhor, adora ao Senhor, louvarei ao Senhor, porque sustenta o meu direito e a minha causa no trono te assentas e julga retamente. Deus julga retamente. Deus me julga retamente. Quem me julga é Deus. E quem te julga é Deus. Então, tudo que está oculto, toda maldade, se existe maldade em mim e em ti, Deus vê. E nada prevalecerá aos olhos do Senhor. Nem mesmo o teu silêncio, ou o meu silêncio, ou a falsidade que existe por trás do meu ou do teu silêncio, Deus nos livre de existir isso, ela cairá aos pés do Senhor, porque Ele é o reto juiz. E quando Deus quer restauração, e quando Deus quer agir, tudo que foi construído, todas as setas do maligno que foi construído ao longo de anos para destruir a tua vida, para diminuir o teu caráter, para abalar a tua fé, para colocar dúvidas sobre ti, está amarrado em nome de Jesus. Assim é sobre a minha vida. Assim é sobre mim e sobre ti. E é pensando nisso que nós temos que estar firme em Jesus e mesmo diferente, suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros é isso. É tu mesmo tendo diferenças, tu não concordando com tudo, mas tu não guardar rancor. Não ser falso. E esses inimigos de Davi eram falsos, mas Davi disse que Deus aniquilaria.
e todos os inimigos espirituais que vêm para destruir a tua fé ou a minha fé cairão por terra, porque Deus é reto juiz. Então guardemos isso e vamos continuar a leitura dos Salmos. Eu vou publicar essa parte e vamos continuar.